Fala Canelas, saudações rubro-negras, aqui é Letícia Vasconcelos e hoje foi dia de clássico, hoje foi dia de Fla-Flu, valendo aí a final do Cariocão, um jogo de ida, com esse 1-1 bem amargo e revoltante aí para nós rubro-negros. Claro que os tricolores também pode ter sido revoltante, mas é óbvio que eu vou falar aqui do meu time, né? Bom, como a gente sabe, foi um jogo onde que o Flamengo teve a maior superioridade. A gente se destacou, conseguiu trabalhar mais a bola, principalmente no primeiro tempo. Nitidamente o Flamengo manteve a superioridade, a volância conseguiu abrir bem. Gerson e Diego Ribas, eles conseguem trabalhar bem a bola, eles têm um entrosamento muito legal. E sinceramente eu acho que, apesar de que o Diego Ribas em uns pontos assim, ele estava de certa forma me irritando de ficar segurando muito a bola, de ficar prendendo muito a bola, apesar de que o todo dele é sempre muito bom. Eu acho que o segundo tempo foi crucial com a saída dele. Quando tiraram o Diego Ribas, que o João Gomes, por mais que ele tenha o talento dele, que ele consiga entrosar e tudo mais, não é o Diego Ribas. Então eu acho que perdeu muito ritmo de jogo, a tática acabou sendo outra, e isso acabou fazendo com que o Flamengo deixe de ter aquela intensidade que estava no primeiro tempo. Inclusive, também a gente não tira mérito do time do Fluminense, que também fez umas substituições que eu achei que foram ideais para eles se manterem um pouco mais de intensidade, e que isso fez o Flamengo recuar um pouco. E o Flamengo não soube lidar. E agora, entrando na questão da zaga, que é a questão que mais pega para o Flamengo, há outro ponto também que eu tenho que comentar claramente. Por mais que o Flamengo conseguia se esquematizar tranquilamente, mantenha a superioridade, eu ainda achei sim que o Flamengo está falhando na finalidade, na finalização em si. Eu acho que faltou um pouco de precisão para o Flamengo. O Flamengo conseguia organizar muito bem, ameaçava, mas na hora do vamos ver, acabava sendo um pouco afobado, ou então fazia algum erro bobo. Então, até mesmo o Gabigol errou aí num gol que poderia ter sido claro, coisa que não é comum dele, mas aconteceu. E aí, entrando na questão da zaga, eu acho que assim, chegou o primeiro ponto que eu falo é a questão do Arão. É o ponto do CN pensar, cara, ele vai ser volante ou ele vai ser zagueiro? Se ele vai ser zagueiro, então tá, eu vou botar ele como um zagueiro fixo e vou treinar para entrosar. Não adianta ficar nessa rotatividade de zaga, cara. Esse negócio de rotatividade de zaga não funciona, porque a gente precisa de entrosamento máximo. Porque no momento decisivo como esse, vai tomar e vai rodar. Não adianta ficar botando improviso que vai falhar alguma hora. A gente precisa de um entrosamento, principalmente na zaga. Pode ver que um dos maiores erros que está acontecendo é essa bola aérea, porque é falta de organização, falta de entrosamento, né? Falta desse esquema que precisa ter da zaga. Então eu acho que está na hora do CN resolver, definir. Arão é volante ou Arão vai ser o zagueiro? Definir ele como zagueiro, então a partir do momento eu vou treinar ele com o Rodrigo Caio, porque é o que eu quero, que é o que vai dar certo, é o que vai fluir, e tem que ser esses dois e pronto. Qualquer jogo que tiver, tem que botar os dois. Treina também a segunda opção, reserva, é óbvio, tem que treinar os outros. Mas tem que botar para fluir esses dois aí para entrosar, para funcionar, porque senão não vai dar nunca, não vai dar liga nunca. Bom, então é isso. O Flamengo em si, por mais que tenha mantido a superioridade em si não resolve o jogo, tanto que não resolveu hoje. Então eu acho que a grande falha aí talvez tenha sido realmente essas substituições que acabaram perdendo um pouco o ritmo, mudou totalmente a tática. Eu pensando assim, se a gente parar para pensar, as substituições até que são certas, de jogador para jogador, mas não era o momento ideal, de acordo com o rendimento do jogo. Eu acho que talvez poderia ter trocado o Bruno Henrique. O Bruno Henrique já não está vindo de jogos assim, ele não está conseguindo render, já não é de hoje. Então eu acho que seria sim necessário trocar o Bruno Henrique para aí sim fazer um jogo aí mais aberto, para conseguir fazer jogadas que ele mesmo não estava conseguindo fazer e continuar sim com o Diego Ribas para ele fazer essa jogada que ele estava fazendo muito bem com o Gerson, que a gente estava tendo maior domínio. Depois que o Ribas saiu, que aí se perdeu um pouco ali o meio campo, a volância se perdeu um pouco, por mais que o João Gomes tenha a sua individualidade, tem as suas características que são muito positivas para o Flamengo, não conseguiu render e a gente acabou perdendo muito aí nesse jogo. E também, claro que a gente tem que falar do pênalti do Gabigol, que quando saiu o gol já estava, quer dizer, antes mesmo de sair o gol já estava comemorando, porque ele é matador, né? Dos 22 chutes, se eu não me engano, dos 22 pênaltis, ele conseguiu acertar aí 21, simplesmente. Então, ele é matador mesmo, por mais que aquele chute claro lá que era um gol fácil, ele acabou errando, mas é um detalhe por tudo que o Gabigol é.
E é isso, gente. Vamos torcer aí que o próximo jogo vai dar bom pra gente, se Deus quiser. E Carioca, obrigação do Flamengo. Com um time desse, com todo o esquema que a gente tem preparado, todos os anos que a gente vem vindo, com todo o nosso elenco, é mais que obrigação do Flamengo ganhar esse Carioca. E é isso, tamo junto. Beijo, fui.